Desde os primeiros segundos em que você desperta para o dia, existe um instante silencioso em que tudo parece suspenso, como se o mundo respirasse antes de entregar novamente o peso de suas responsabilidades. É nesse intervalo quase invisível que Napoleon Hill diria que reside o portal para a transformação. Ele afirmava que a mente humana é uma oficina secreta e que nesse espaço interior, onde poucos ousam entrar, vivem as forças que moldam o destino. Talvez você nunca tenha percebido, mas aquilo que você aceita como verdade, antes mesmo de abrir os olhos, determina não apenas o rumo das suas horas, mas a construção gradual da sua vida inteira. E é justamente nesse ponto que Hill se ergue, como uma presença silenciosa, convidando você a olhar para dentro com uma coragem que talvez nunca tenha realmente utilizado. Porque a verdade é que mesmo quando você sente que está tentando, se esforçando, movendo as peças com a disciplina que acredita ter, talvez ainda esteja preso em um ciclo invisível. Você age, mas sente que não avança. Você sonha, mas percebe que a realidade parece sempre alguns passos atrás do que deseja. E, no entanto, Hill sussurra que o problema não está na ação, mas na fonte secreta da ação, o estado interno em que cada pensamento nasce. Existe um ponto onde a mente cria, e outro onde ela repete. E a maioria das pessoas vive presa na repetição, convencida de que está criando. Você já se perguntou em qual desses pontos realmente vive? Hill dedicou décadas estudando homens que transformaram ideias em impérios e sonhos em realidade palpável. Ele afirmava que cada um deles carregava uma centelha particular, algo que transcende explicações comuns. Mas essa centelha não era um dom. Não era sorte, não era privilégio, era uma escolha. Uma disposição interior para experimentar a vida, não como ela é, mas como poderia ser. Você já se perguntou por que tantos vivem em torno de possibilidades rasas, enquanto outros, raros, caminham como se enxergassem caminhos secretos no mesmo mundo que todos veem? É porque esses poucos compreenderam que a mente não apenas interpreta a realidade, ela a convoca. E é aqui que algo estranho acontece. Quando você começa a perceber o poder do pensamento como substância criadora, surge um desconforto, quase como se parte de você temesse enxergar demais. Hill chamava isso de força opositora interna, o eco da dúvida ancestral. Ele acreditava que esse eco é formado por anos de absorção passiva de medos, crenças, frases, experiências e expectativas que nunca foram suas de verdade. São sombras emocionais que ficam ali, adormecidas, mas prontas para se erguer sempre que você tenta transcender o comum. Quantas vezes você já sonhou grande demais e logo sentiu uma voz dizendo para não exagerar, para não querer demais, para não se expor ao risco do fracasso? Quantas vezes você mesmo sabotou uma ideia antes de tentar? Eu diria que essa voz não é inimiga, é apenas velha, e tudo o que é velho, quando já não serve, precisa ser substituído. Nos 3 primeiros parágrafos desta narrativa, talvez você já tenha sentido algo se mover dentro de si. Mas a pergunta que surge agora é inevitável. Se a mente realmente possui esse poder, por que tão poucos conseguem acessá-lo de forma consistente? Por que, mesmo sabendo o que desejam, tantos permanecem onde estão? Hill respondia que a mente humana é uma construção delicada e que antes de liberar poder, ela exige alinhamento. Não basta desejar, não basta sonhar. É preciso organizar o pensamento, disciplinar o sentimento e transformar a vontade em uma força contínua. E essa transformação começa na maneira como você interpreta a si mesmo. Pense em quantas vezes você já acreditou que precisava primeiro mudar suas circunstâncias para depois mudar sua mentalidade. Eu dizia que isso é uma inversão fatal. A circunstância é apenas o reflexo tardio da mentalidade. Ela vem depois, sempre depois. Mas o mundo nos ensinou a esperar resultados para só então acreditar. Esse atraso espiritual paralisa milhões. Ele cria uma vida inteira vivida em segunda mão, sempre reagindo, nunca criando. E talvez, neste exato momento, você esteja começando a sentir a inquietação suave dessa revelação. Porque se a mudança realmente começa dentro, então não existe mais ninguém para culpar, não existe mais história para repetir.
Existe apenas você e sua oficina interior. E aqui surge uma nova pergunta, talvez ainda mais incômoda. O que exatamente você tem construído dentro dessa oficina ao longo dos anos? Quais imagens, ideias, emoções e crenças habitam o lugar onde seus pensamentos são moldados? Eu afirmava que cada mente possui uma impressão dominante, uma espécie de vibração emocional que determina o que ela atrai e o que repele. Você já percebeu qual é a sua? Ela vibra em direção à escassez, ao medo, ao esforço constante sem recompensa? Ou vibra para a expansão, a confiança, a certeza silenciosa de que algo maior se aproxima? Esta pergunta é profunda demais para ser respondida com pressa, e é por isso que ela fica aqui, ecoando dentro de você como o início de uma mudança. Porque antes que você compreenda as técnicas, antes que descubra ferramentas ou princípios, é preciso enfrentar a verdade que Hill colocava acima de todas as outras. O maior poder humano não é a inteligência, não é o talento, não é a força física. É a capacidade de escolher conscientemente o que pensar. E pensar, na visão de Hill, não é simplesmente produzir ideias aleatórias. É direcionar a mente com clareza, emoção e propósito. É criar uma imagem tão vívida daquilo que se deseja, que o universo inteiro parece conspirar para torná-la real. Mas você está preparado para escolher seus pensamentos? Está preparado para assumir total responsabilidade pelo que cria internamente? A resposta pode não vir imediatamente e tudo bem, porque esta jornada não exige pressa, exige profundidade, exige presença. Exige que você aceite a possibilidade de que muito do que acreditou até hoje talvez tenha sido apenas reflexo de um mundo que não sabia o que você é capaz de se tornar. E quando essa percepção se instala, mesmo que de forma sutil, a mente começa a se abrir como uma nova porta. Hill dizia que, quando o indivíduo desperta para seu poder criador, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de possibilidades. E talvez seja justamente por isso que você está aqui agora. Não para aprender algo novo, mas para se lembrar daquilo que sempre existiu dentro de você. E é neste ponto que algo crucial está prestes a acontecer. Porque, se existe um momento perfeito para romper o velho ciclo e iniciar a verdadeira construção interior, esse momento é agora. Eu estaria ao seu lado, pedindo que você não apenas ouça, mas sinta. E perceba que há uma energia se movendo por trás de cada palavra, como se uma mão invisível estivesse guiando você para o próximo nível da sua própria consciência. E enquanto essa energia cresce, enquanto algo dentro de você desperta, surge a questão inevitável que abre caminho para a próxima revelação. O que exatamente está impedindo você de assumir totalmente o poder que sempre teve? A cada manhã, quando você acorda e encara a rotina que parece repetir-se como um padrão inquebrável, existe uma espécie de cansaço silencioso que se acumula dentro de você. Não é apenas exaustão física, mas uma sensação profunda de que algo maior deveria estar acontecendo. Napoleon Hill dizia que esse desconforto é o primeiro sinal de que a alma está tentando se expandir além das fronteiras psicológicas que você mesmo construiu. É como se, entre uma tarefa e outra, você escutasse um chamado discreto para uma vida que ainda não conhece, mas pressente. E esse chamado nunca vem de fora. Ele sempre nasce do interior, onde Hill afirmava que reside a chama original da intenção humana. Talvez você já tenha sentido isso ao atravessar a rua, ao pegar um transporte lotado ou ao olhar para o relógio no meio de um dia comum. São momentos aparentemente banais, mas que carregam perguntas invisíveis. Por que você se sente preso, mesmo quando está se movimentando? Por que, apesar de tanto esforço, a sensação de estagnação ainda persiste? Eu diria que esse não é um sinal de fracasso, e sim de transição. É o seu mundo interno tentando romper padrões antigos que já não correspondem ao que você deseja se tornar. E a mente, quando sente que está prestes a mudar, reage. Ela cria resistência, cria dúvida, cria justificativas, não para te punir, mas para manter o que conhece. A familiaridade é o escudo mais antigo da mente humana. Imagine algo simples. Você está parado no trânsito, vendo pessoas indo e vindo,
cada uma carregando sua própria história invisível. De repente, um carro passa ao lado, o tipo de carro que representa aquilo que você sempre quis conquistar. Por um instante, você sente uma mistura de admiração e distância, como se aquela realidade pertencesse a um outro mundo. Mas nesse mesmo segundo, as palavras de Hill atravessam sua mente como um lampejo. Nada que a mente humana seja capaz de conceber e acreditar, ela é incapaz de realizar. Talvez essa frase, repetida tantas vezes ao longo das décadas, nunca tenha sido tão verdadeira quanto neste momento simples, enquanto você olha pela janela. O que faz alguém ter aquilo e você não? Será realmente sorte? Ou é apenas consequência de uma mentalidade que você ainda não permitiu nascer? Porque a verdade é que todos carregam desejos, mas poucos carregam um desejo disciplinado. Hill insistia que o desejo comum morre na distração, enquanto o desejo ardente atravessa qualquer obstáculo. E é no cotidiano, no lavar a louça, no trajeto para o trabalho, no boletim das notícias, nas conversas repetitivas, que você percebe qual tipo de desejo tem alimentado. O desejo fraco cede ao cansaço, o desejo ardente sobrevive a ele. Mas para descobrir isso, você precisa observar a si mesmo com sinceridade. Quantas vezes desistiu antes de começar? Quantas vezes guardou planos em gavetas imaginárias, dizendo a si mesmo que a hora certa ainda viria? E eu diria que essa hora nunca chega para quem espera. Ela chega apenas para quem cria. E aqui surge um ponto essencial. A mente se apega à rotina mesmo quando ela te adoece, porque a rotina representa segurança, mesmo que seja segurança no desconforto. Quantas vezes você se viu repetindo hábitos que não queria, mas não conseguia abandonar? Hill explicava que isso acontece porque cada hábito cria raízes emocionais. Para mudá-los, não basta força de vontade. É preciso alterar a imagem que você tem de si mesmo. Se você ainda se vê como alguém limitado, suas ações refletirão essa imagem. Mas se começar a se enxergar com mais grandeza, mesmo que discretamente, suas atitudes começarão a mudar. E suas atitudes, inevitavelmente, mudam seus resultados. Observe outro momento simples do seu dia. Aquele instante em que você pensa em tomar uma decisão nova, mas algo dentro de você recua. Essa força que te puxa de volta não é medo do fracasso, é medo da transformação. Hill dizia que toda vez que você se aproxima de um salto de consciência, a mente antiga tenta protegê-lo, como uma criança assustada agarrada às próprias crenças. Ela vai dizer, não agora, espere mais um pouco. Tenha certeza antes. Mas a certeza nunca chega antes da ação. E é aí que muitos se perdem. Não porque não tenham potencial, mas porque esperam sentir-se prontos para só então agir. Hill afirmava que esse é o maior erro que alguém pode cometer. Mas há momentos raros e sutis em que você percebe um lampejo de coragem interior. Pode ser ao receber uma notícia inesperada, ao ouvir alguém contar sua história de superação, ao ver um detalhe em um vídeo, ao recordar algo que desejava desde a infância. É como se uma parte esquecida de você viesse à superfície por um segundo e dissesse, eu sei que posso mais. E esse segundo vale ouro. É uma fresta que se abre dentro da mente, e se você não entrar nela, ela se fecha. Hill chamava isso de oportunidade espiritual, um pequeno portal que surge para quem está desperto. E talvez você esteja vivendo esse portal agora mesmo, enquanto lê estas palavras. Talvez este seja um daqueles instantes em que sua mente percebe que chegou a hora de romper a inércia e assumir um novo papel. Não um papel imposto de fora, mas um papel escrito pelo seu desejo mais profundo. Hill dizia que quando o indivíduo decide mudar, tudo ao redor começa a reagir. O ambiente, as pessoas, os desafios, as portas que se abrem ou se fecham, tudo passa a se reorganizar em resposta à nova vibração da mente. E essa reorganização pode parecer caos no início, pode parecer resistência, pode parecer confusão, mas é apenas o velho se desfazendo para dar espaço ao novo. É por isso que, quando você decidiu mudar algo recentemente, talvez tenha enfrentado imprevistos logo depois, e você interpretou como sinal de que não deveria continuar. Mas Hill dizia justamente o contrário. Ele dizia que esse é o teste, o momento que separa quem realmente deseja de quem apenas fantasia.
A vida testa sua decisão antes de recompensá-la. Não para punir você, mas para fortalecer sua firmeza interna. E se você passou por algo assim nos últimos dias, entenda. Você não estava falhando. Estava sendo lapidado. E agora que você começa a enxergar isso com mais clareza, surge a pergunta que abre o próximo passo da sua transformação. O que muda quando você decide, de forma inabalável, assumir sua própria grandeza interior? Há momentos em que a consciência humana desperta de forma tão silenciosa que quase passa despercebida. É como se uma luz acendesse vagarosamente em um canto esquecido da mente, revelando pensamentos que sempre estiveram ali, mas que você nunca havia observado com tanta nitidez. Napoleon Hill dizia que esse despertar é o verdadeiro ponto de virada da vida de qualquer pessoa, porque marca o instante em que você finalmente percebe que não é refém das circunstâncias, mas autor da própria construção interna. Quando isso acontece, todo o seu mundo começa a se reorganizar, não porque elementos externos mudaram, mas porque você passou a enxergar com olhos mais amplos, mais lúcidos, mais alinhados com o seu poder real. Essa mudança se manifesta nos detalhes do cotidiano. Talvez você tenha notado recentemente uma inquietação diferente, quase como se sua mente começasse a questionar cada ação automática, cada justificativa antiga, cada pensamento que antes passava despercebido. Hill dizia que esse é o momento em que a mente deixa de ser reativa e se torna criadora. E é nessa transição que a vida começa a ganhar uma textura nova, como se as mesmas cenas de sempre carregassem significados diferentes. Mas surge uma pergunta inevitável. Até que ponto você tem vivido de acordo com quem realmente é? E até que ponto tem vivido de acordo com a imagem limitada que aprendeu a carregar? A verdade é que todo ser humano possui uma espécie de identidade interna que governa seu comportamento muito mais do que imagina. Hill chamava isso de imagem dominante da mente e afirmava que ela funciona como um imã. Tudo que você repete emocionalmente sobre si mesmo se transforma em destino. Se a sua imagem interna é pequena, sua realidade seguirá pequena. Se é limitada, suas ações serão limitadas. Mas quando essa imagem começa a se expandir, mesmo antes de qualquer mudança externa, a mente passa a operar em outro nível. E aqui surge outra pergunta essencial. Quem você tem permitido ser todos os dias? A versão que te ensinaram a ser ou a versão que você sabe que pode se tornar? A expansão verdadeira não começa quando você obtém resultados diferentes, mas quando você pensa diferente. Eu afirmava que a mente exige alinhamento interno antes de manifestar qualquer vitória externa. Isso significa que você precisa se ver como alguém capaz de conquistar aquilo que deseja, muito antes de ver qualquer evidência disso na sua vida material. E essa é a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Sustentar internamente uma grandeza que ainda não se expressou no mundo. Mas é exatamente isso que separa os sonhadores dos realizadores. Por isso, uma nova pergunta ecoa agora dentro de você. Qual é a versão de si mesmo que você precisa assumir para que sua realidade comece a se reorganizar ao seu favor? E é nesse ponto que a energia começa a mudar. Quando você decide se alinhar com essa nova identidade, o mundo interno passa a responder. Você percebe que pensamentos de dúvida continuam surgindo, mas já não têm o mesmo poder de antes. A dúvida perde autoridade porque não encontra mais terreno fértil onde se apoiar. Hill dizia que a mente, quando nutrida com clareza e decisão, começa a derrubar silenciosamente crenças antigas que antes pareciam inquestionáveis. Você se pega tomando atitudes diferentes, mesmo sem perceber de imediato. Um novo comportamento nasce, não por esforço, mas por coerência interna. E essa coerência cria impulsos poderosos de movimento. É então que surge o elemento que Hill considerava indispensável para qualquer transformação: ação contínua. Não ação impulsiva, mas ação que nasce da identidade. É quando você percebe que não precisa mais esperar motivação para agir. A ação passa a ser natural, inevitável, quase automática, porque corresponde à sua nova percepção sobre quem você é. Pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você deixou de avançar porque esperava se sentir confiante primeiro? Eu afirmava que a confiança não antecede a ação, ela é gerada por ela. A ação
É a prova que sua mente exige para acreditar em você. E há algo importante que precisa ser dito agora. Em momentos como este, quando você já sente a expansão interna acontecendo, existe um impulso natural de se conectar com fontes de crescimento que reforcem essa nova identidade. Por isso, se você deseja continuar fortalecendo essa jornada, inscreva-se agora no canal. Não é um gesto simbólico, é um marco psicológico. É você declarando a si mesmo que escolhe, conscientemente, caminhar ao lado de ideias, ensinamentos e reflexões que alimentam sua evolução. E enquanto essa decisão amadurece dentro de você, surge uma nova pergunta que funciona como um convite silencioso para a próxima revelação. O que acontece quando sua mente finalmente aceita que você não está apenas mudando pensamentos, mas assumindo uma nova identidade capaz de redefinir completamente a sua realidade? À medida que sua mente começa a mudar de frequência, algo extraordinário acontece ao seu redor. O mundo, que antes parecia sólido, previsível e monótono, começa a se comportar como se estivesse reagindo silenciosamente às suas transformações internas. Napoleon Hill dizia que a realidade não é estática. Ela responde ao comando invisível das crenças dominantes de cada indivíduo. E quando uma crença profunda começa a se alterar, toda a estrutura psicológica que sustenta a sua vida começa a se reorganizar. Isso não acontece de maneira ruidosa nem dramática. Acontece de forma sutil, quase tímida, como se a vida estivesse testando sua atenção antes de revelar algo maior. Você nota detalhes que antes ignorava. Percebe conversas que antes passariam despercebidas. Intuições começam a surgir como pequenas faíscas que iluminam caminhos inesperados. É nessa fase que eventos curiosos começam a acontecer. Talvez você receba uma ligação que não esperava, e ela abre uma porta que você nem sabia que existia. Talvez alguém mencione exatamente aquilo que você estava pensando, como se tivesse lido sua mente. Talvez veja uma frase em um lugar qualquer, um muro, um livro esquecido, uma postagem aleatória, e sinta que aquilo está falando diretamente com você. Hill dizia que, quando a mente está preparada, até a mais simples coincidência se transforma em direção. E é nesse exato momento que muitos se assustam, porque percebem que a vida não é tão aleatória quanto acreditavam. A percepção se expande e, com ela, a responsabilidade. Afinal, se o mundo responde a você, não há mais ninguém para culpar pelo que você permite ou deixa de permitir. A reação do ambiente não acontece apenas no campo emocional ou simbólico, ela acontece também no comportamento das pessoas ao seu redor. Você começa a notar que algumas se aproximam mais, enquanto outras parecem se afastar sem motivo aparente. Hill explicava isso como um fenômeno natural. Quando sua energia se eleva, sua vibração deixa de ser compatível com padrões antigos. As pessoas que não acompanham essa elevação começam a se afastar não por conflito, mas por incompatibilidade. Da mesma forma, indivíduos mais alinhados com seus novos propósitos começam a cruzar seu caminho com mais frequência. O curioso é que isso acontece sem esforço. É como se você estivesse sendo magneticamente redirecionado para conexões que fortalecem sua nova fase. A mente humana, segundo Hill, tem um mecanismo semelhante a um radar espiritual, sempre atraindo aquilo que se harmoniza com seu estado predominante. Quando seu interior começa a emitir novos sinais, oportunidades que antes não existiam, ou que você não era capaz de perceber, surgem diante de você. Imagine a cena. Você está sentado em um café, sem nada de especial acontecendo. De repente, houve uma conversa que desperta uma ideia poderosa, talvez até uma solução que você buscava há semanas. Ou então decide caminhar por um trajeto diferente e, inesperadamente, encontra alguém que se torna peça essencial na construção do seu novo caminho. Nada disso é acaso. Eu dizia que o acaso é apenas o nome que damos às leis que ainda não compreendemos. A cada dia, mais sinais surgem. Eles não são grandiosos, mas carregam significado. Talvez você perceba que começa a pensar mais rápido, com mais clareza, com mais decisão. Talvez sinta que ideias que antes pareciam confusas, agora se organizam com naturalidade, como se alguém estivesse rearrumando suas gavetas internas. Esse alguém, para Hill, não é uma entidade externa.
mas sua própria mente subconsciente finalmente trabalhando a seu favor. Agora que recebeu instruções claras do que você deseja construir, o subconsciente não age com pressa, age com precisão. E quando percebe que você está pronto para avançar, começa a lhe enviar percepções que antes estavam bloqueadas. Mas é aqui que nasce algo inesperado. A vida começa a testar sua estabilidade emocional. Isso pode se manifestar de diversas formas. Talvez um problema antigo reapareça. Talvez um desafio inesperado surja. Talvez alguém duvide de você no momento em que você está mais confiante. Eu dizia que esses testes não são retrocessos, são verificações. Eles servem para medir se você realmente possui a nova identidade que afirma estar cultivando. A mente antiga tenta recuperar espaço. Ela envia pensamentos velhos, como ecos distantes de um tempo que não existe mais. Ela sussurra dúvidas, tentações e medos, na tentativa de restaurar a zona confortável. Mas, se você estiver atento, perceberá que essas vozes já não têm a mesma força. Elas surgem, mas não comandam mais. Esse momento é crucial porque revela algo importante. Você está se tornando alguém que já não negocia consigo mesmo. Essa mudança interna começa a repercutir nas pequenas decisões diárias. Você deixa de procrastinar tarefas simples. Você se torna mais firme ao dizer não para situações que drenam sua energia. Você percebe que a pessoa que está emergindo dentro de você é mais alinhada com propósito, direção e clareza. Eu dizia que a verdadeira transformação não começa com grandes saltos, mas com pequenas escolhas que constroem, tijolo por tijolo, a nova estrutura do seu destino. E essas pequenas escolhas começam a se acumular, formando um padrão novo, muito mais forte do que o anterior. O que surpreende muitas pessoas nesse processo é que, ao mesmo tempo em que sua mente se fortalece, seu ambiente começa a oferecer oportunidades que parecem ter sido feitas sob medida. Você encontra pessoas que possuem conexões que você precisa, recebe informações que chegam no momento exato, começa a enxergar possibilidades onde antes só havia obstáculos. Hill descrevia isso como a inteligência infinita, alinhando circunstâncias, mas sempre em resposta à sua disposição interna. Nada se move no exterior antes de se mover no interior. A vida apenas reflete sua intenção dominante. E conforme essa nova perspectiva se instala, surge um ponto essencial: necessidade de manter a vibração elevada, mesmo quando nada parece acontecer. Eu dizia que é nesse período silencioso que a maioria desiste. É quando a semente está germinando embaixo da terra e ainda não há sinais visíveis de crescimento. Mas é exatamente aí que a fé deve se consolidar. Não a fé cega, mas a fé inteligente, baseada no entendimento de que você está alinhado com leis mentais e emocionais que sempre funcionam, independentemente da velocidade do resultado. À medida que você fortalece essa postura, a vida responde com sincronicidades cada vez mais nítidas. Uma oportunidade aparece exatamente no momento em que você decide não duvidar mais. Uma porta se abre no instante em que você para de olhar para os limites e começa a olhar para as possibilidades. E todos esses movimentos levam a uma pergunta inevitável, aquela que começa a ecoar dentro de você como preparação para o próximo salto. Se tudo ao seu redor começa a reagir às suas mudanças internas, o que acontece quando você finalmente reúne coragem para assumir por completo a vida que sempre desejou viver? Quando a mente alcança um novo patamar de clareza, a vida começa a mostrar uma nova geometria. Napoleon Hill dizia que existe um ponto na jornada em que o indivíduo deixa de buscar provas de que pode vencer e passa a agir como alguém que inevitavelmente vencerá. É nesse ponto que a realidade deixa de ser um território hostil e se torna um campo fértil para a construção daquilo que você deseja. Não há mais hesitação disfarçada de prudência. Não há mais medo travestido de cautela. Há apenas movimento consciente, guiado por uma visão interior que agora está mais forte do que qualquer dúvida remanescente. Você começa a perceber que nada foi em vão. Cada desafio, cada resistência interna, cada momento de tensão serviu para fortalecer a estrutura emocional que agora sustenta sua nova postura diante da vida. É nesse estágio que surge algo fundamental.
A compreensão de que você se tornou alguém capaz de transformar intenção em ação, ação em hábito e hábito em destino. Hill afirmava que o ser humano desperta de fato quando finalmente assume que sua vida é obra de sua própria criação, e esse despertar não chega como um estalo repentino, mas como uma calma profunda, uma serenidade que toma conta da mente e do corpo, porque pela primeira vez você sente que está alinhado consigo mesmo, sem contradição interna, sem sabotagem, sem medo mascarado de proteção, apenas alinhamento. A mente consciente aponta para o mesmo lugar que a mente subconsciente. E quando isso acontece, a energia pessoal ganha uma força quase indescritível. Essa força se manifesta nos pequenos gestos. Você passa a acordar com uma consciência diferente sobre o dia. Não é mais apenas mais um dia, mas uma nova oportunidade de aproximar-se ainda mais da vida que você está construindo. Cada tarefa deixa de ser um peso e se transforma em parte da estrutura do seu propósito. Hill dizia que o propósito é o elemento que separa os que vivem da vida e os que vivem para algo maior. Quando o propósito se consolida, o dia deixa de ser uma repetição e se transforma em construção. O tempo deixa de ser um fardo e se transforma em ferramenta. E a vida, que antes parecia indecifrável, passa a agir como uma extensão do seu próprio movimento. Nesse novo estado de consciência, você começa a perceber que suas escolhas carregam uma força multiplicada. Uma decisão simples feita em estado de clareza vale mais do que dezenas de decisões feitas em estado de confusão. Isso explica por que, após tanto esforço, você sente que agora as coisas começam a fluir com mais naturalidade. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque sua mente ficou mais poderosa. Eu dizia que a mente bem dirigida é a ferramenta mais próxima da magia que a humanidade já experimentou. Não magia no sentido místico, mas no sentido psicológico. Tudo aquilo que você sustenta com convicção, disciplina emocional e ação consistente acaba se manifestando no mundo físico de maneira inevitável. É nesse ponto que você começa a experimentar avanços que antes pareciam distantes demais. Ideias que estavam guardadas começam a ganhar forma. Oportunidades que pareciam inacessíveis se aproximam. Pessoas que nunca teriam cruzado seu caminho antes passam a surgir de forma natural. E nada disso acontece por acaso. Hill afirmava que quando você eleva sua vibração interna, você também eleva a qualidade das conexões que atrai. Você passa a conversar com pessoas que pensam diferente. Passa a observar oportunidades que antes não enxergava. Passa a se mover com uma confiança que antes não existia. É quase como se sua presença começasse a carregar uma energia que inspira movimento ao redor. Uma das transformações mais marcantes deste estágio é a mudança na maneira como você lida com obstáculos. O que antes te derrubava agora apenas te ajusta. O que antes parecia injusto agora parece necessário. O que antes te paralisava agora se torna impulso. Eu dizia que o fracasso não existe para quem compreende a mecânica da vida. Existe apenas ajuste. E esse ajuste não significa perder tempo ou retroceder, mas refinar sua estratégia, alinhar sua energia e fortalecer seu propósito. A vida não te testa para te ferir, mas para te preparar. Essa compreensão muda absolutamente tudo. Com essa nova visão, você também começa a compreender algo profundo sobre abundância. Ela nunca foi uma questão de sorte, mas de sintonia. Eu sempre dizia que o universo não entrega riqueza para quem deseja riqueza. Entrega riqueza para quem está preparado para administrá-la. A preparação não é apenas técnica, mas emocional, psicológica e até moral. É a capacidade de agir com responsabilidade, disciplina e consistência mesmo quando ninguém está vendo. É a capacidade de manter a visão mesmo quando o resultado ainda está invisível. É a capacidade de se comportar como alguém próspero antes mesmo que a prosperidade seja visível. E então surge a fase mais importante de todas, a aplicação prática, porque a verdadeira transformação não está em compreender, mas em implementar. Não está em sentir, mas em agir. Eu afirmava que o mundo recompensa aqueles que transformam intenção em movimento
e movimento em hábito. Isso significa aplicar diariamente as pequenas ações que consolidam sua nova identidade. Acordar com propósito, trabalhar com direção, tomar decisões alinhadas, escolher com cuidado o que consome, com quem fala e no que acredita, proteger sua vibração como se fosse um tesouro, alimentar sua mente com ideias que expandem e não que limitam, e, acima de tudo, praticar a autossugestão de maneira inteligente. Não como repetição vazia, mas como reforço emocional da identidade que você está consolidando. Ler diariamente sua declaração de propósito, visualizar com clareza sua meta, sentir com intensidade o resultado antes de possuí-lo. Eu dizia que esse ritual não é místico, é neurológico. Ele reprograma a estrutura da mente para que você se torne alguém que não apenas pensa diferente, mas age diferente. E quando você age diferente, inevitavelmente colhe resultados diferentes. Ao final dessa jornada, você começa a perceber que a vida que deseja já não é um sonho distante. Ela é um campo de possibilidades real, palpável, construído